noite, está começando o Esporte Mais aqui na TV Mais ABC, comigo, Gabriel Plaza. Roberto, infelizmente, teve alguns problemas no estômago, alguns problemas que teve que ir ao médico e eu tô aqui no lugar dele e a gente vai mandar esse programa pra frente. Hoje, junto com o Léo Ribeiro, atacante do São Bernardo Futebol Clube. Tudo bem, Léo? Beleza, boa noite. Um prazer enorme estar aqui. E vamos aí, vamos tocar o programa. É isso aí, tô aqui com o Léo, atacante do São Bernardo, pra gente falar do São Bernardo, também falar da eliminação do Corinthians, do Santos, que também saiu da Libertadores, e do Palmeiras, que joga hoje. Inclusive, a pergunta do dia é relacionada ao Palmeiras, que é a seguinte: o Palmeiras venceu o primeiro jogo lá no Paraguai, 2-0 contra o Cerro Porteño, e essa é a pergunta do dia. O Palmeiras avança tranquilamente na Copa Libertadores da América, jogando hoje no Allianz Parque. O jogo começa daqui a pouco, 9h45. Você responde no nosso e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br ou no nosso Facebook, facebook.com/tvmaisabc. Já vou começar com um vídeo do Léo, para depois a gente comentar sobre o São Bernardo Futebol Clube e falar sobre a carreira dele. É isso aí, o nosso convidado, Léo Ribeiro. Léo, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre os times que você passou, com quantos anos você começou? Então, eu me formei nas categorias de base do Audax, né? Sou cria de lá. Joguei lá dos 16 até mais ou menos os 18, 19 anos. Aí depois eu comecei a rodar. Grêmio Osasco, Juventus, Catanduvense. E aí depois eu fui pro Linense, aí estava no começo do ano no Rio Preto. E aí agora eu vim pro São Bernardo. Veio pro São Bernardo que tá indo bem na Copa Paulista, é o terceiro colocado e perdeu só um jogo que foi pro Taubaté, que é o próximo adversário do São Bernardo. Então fala pra gente quais as pretensões do time jogando fora de casa, perdeu o primeiro jogo em casa, quais as pretensões do time aí pra essa competição que começa agora o segundo turno. Então, em relação ao primeiro jogo, foi um jogo atípico, né? Tivemos total controle do jogo e foi mais ou menos isso. Equilibramos a partida, mandamos mais na partida, só que acabamos tomando um gol, uma infelicidade. Só que agora voltamos, estamos bem no campeonato e
pro próximo jogo, a gente vai jogar fora de casa, respeitando a equipe deles, claro, mas a gente tem que buscar os 3 pontos. Sim, o São Bernardo que vem bem no campeonato, só perdeu esse primeiro jogo, na segunda rodada folgou, e depois disso foram 6 resultados somando pontos, então é importante para o São Bernardo para continuar bem na classificação. E o que me chama a atenção no São Bernardo é que, pareceu para mim pelo menos, que essa segunda rodada, que foi a folga, fez bastante diferença para a continuação do campeonato. Isso aconteceu mesmo, vocês conversaram lá, vamos mudar daqui para frente, ou o time se acertou mesmo durante o campeonato? Então, é porque assim, uma estreia, querendo ou não, tem o seu peso. A pessoa que fala que não sente é mentira. Mas tem a ansiedade, querendo ou não, era uma estreia. E conforme a gente teve a parada, que foi a folga, né? Como vocês dizem, para a segunda rodada já voltamos melhor, já voltamos com outro pensamento. E precisávamos da vitória, né? Também, tem tudo isso. Precisávamos muito da vitória, porque senão a gente íamos acabar se distanciando dos demais, entendeu? Sim, a gente já volta a falar do São Bernardo, volta a falar da carreira do Léo. Por enquanto, vamos falar do Santos, que foi eliminado terça-feira na Copa Libertadores da América, mas já pensa no Campeonato Brasileiro. É isso aí, o Santos que, mesmo sendo eliminado da Copa Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro pela frente, precisa se recuperar, já que está mal. Eu vou perguntar isso para você, já que o Santos não começou tão bem assim o ano, joga esse final de semana fora de casa. Você acha que o Santos consegue melhorar nesse campeonato, mesmo depois de uma queda tão grande na Libertadores? Bom, eles vão ter que se focar mais em relação ao brasileiro, porque eles estão na parte baixa de tabela. Só que é um campeonato muito difícil o brasileiro, né? E a gente vê aí muitos jogos parelho, acha que vai sair um vitorioso, no fim as coisas mudam tudo. É muito, muito embolado esse campeonato brasileiro. Só que o Santos tem uma grande possibilidade de estar dando um passo mais à frente aí. O Santos não está muito bem, foi eliminado da Libertadores, e quem continua na Libertadores e tem tudo para seguir é o Palmeiras, que joga hoje contra o Cerro Porteño, e o Everton deu entrevista lá na academia de futebol. O Everton, você chegou a colocar uma foto, né, que você falou, me cuidando aqui para a guerra de quinta-feira. O espírito de Libertadores é um pouco esse mesmo, é diferente, tem esse espírito de batalha, de ser mais aguerrido. O que você acha? Sem dúvida, acho que a partir do momento que a gente entra em campo, realmente a gente tem que entender que é uma guerra. Mas acho que esse tratando de Libertadores a gente sabe, não adianta a gente querer achar que não, que Libertadores realmente tem um clima da Libertadores, um clima diferente, um clima especial. E a gente, né, tem que se preparar bem para as adversidades, e não vai ser diferente. Acho que a gente sabe e está se preparando muito bem para isso, porque sabe que não vai ter dificuldade quinta-feira, né? Imagine um adversário que precisa reverter uma situação, ele não vai vir aqui jamais passear, jamais ele vai entregar para nós uma classificação de bandeja. Então a gente sabe que vai encontrar dificuldade, sabe que vai ter que estar muito concentrado, e que se a gente estiver muito bem no jogo, como vem, né, mantendo o padrão de jogo, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Mas a gente precisa ter essa concentração, vai ter sem dúvida nenhuma o apoio do nosso torcedor que vai lotar o estádio. É um aliado a mais pra gente, com certeza vai nos ajudar e fazer diferença para nós. Então
Acho que tem tudo para ser um grande dia, né? Mas com muito respeito e muita concentração de todos para saber que não vai ser fácil. Você falou em esquecer a vantagem, né, para jogar o jogo, mas tendo essa vantagem, você não acha que a estratégia pode ser mais inteligente, né, ou vocês estão pensando em uma estratégia desse aspecto de deixar eles um pouco mais com a bola ou não, vão jogar da mesma forma como se não tivesse vantagem mesmo, é isso que você quis dizer? Não, eu acho que o Felipão tem ainda hoje, o treinamento de hoje para decidir de vez aquilo que vai se fazer na quinta-feira. Então a questão de estratégia, ele que vai montar, né? A gente tem que fazer aquilo dentro de campo, aquilo que ele pede. É isso aí, o Palmeiras entra em campo e o Felipão mostrou que é um grande técnico para mata-mata, principalmente. Antes de eu passar essa pergunta para o Léo, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com a pergunta do dia, falando de Corinthians, falando de São Paulo. Então não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Já estamos de volta e vamos falar da pergunta do dia que eu vou fazer para o Léo. O Palmeiras avança tranquilamente na Copa Libertadores da América. Lembrando que o primeiro jogo, 2-0 fora de casa, pode até perder por um gol de diferença no Allianz Parque, que continua classificado para as quartas de final. O que você acha? Então, eu acredito que o Palmeiras passe com muita facilidade. O time deles é bom, só que o Palmeiras adquiriu uma vantagem muito boa fora de casa com os 2-0, vai jogar tranquilo hoje. E o time do Cerro Porteño. Cerro Porteño vai ter que atacar eles, vai se abrir, vai se expor, então o Palmeiras vai passar assim. Ultimamente a gente tem visto muito na mídia, o pessoal falando que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Você concorda com isso ou você acha que tem outro time que tem o elenco melhor? Não, isso a gente não pode negar. O Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje no papel. Tem N situações que podem ser feitas. O Felipão tá com um plantel bem recheado. O Palmeiras vem bem, 3 campeonatos aí, tá despontando nos 3 campeonatos. Então, o Palmeiras realmente tem um time muito forte, mas quem no começo da temporada não tinha um time forte, ninguém botava fé, é o São Paulo e é líder do campeonato, e o Reinaldo concedeu entrevista coletiva lá no CT de São Paulo. Falando daquele elenco, da sua primeira passagem pelo São Paulo, a gente tem um vídeo muito famoso, todo mundo já viu você na época na Penapolense. O cara falou, não, você tem que ir para Portugal. Você, não, meu sonho é jogar no São Paulo. Eu queria que você falasse por que o teu sonho era jogar aqui, não como todo jogador quer jogar na Europa, o sonho dele sempre é esse. Você queria jogar no São Paulo. Eu tinha o sonho de jogar no São Paulo porque eu via muito na TV, né? O São Paulo na Libertadores, chegando no Morumbi ali. E hoje eu vivo esse momento com a torcida do São Paulo, chegar no Morumbi lotado, isso chega a arrepiar. Então via sempre pela TV e tinha um carinho muito grande pelo São Paulo, sempre nas Libertadores torcia pro São Paulo. De ver o Morumbi lotado, isso era muito, muito bonito. E quando o irmão do meu empresário falou se eu ia para Portugal, não, eu falei que queria ir para São Paulo, porque sempre ouvi o São Paulo na TV, né? Então, essa aí é a minha vontade desde pequeno. Como é que você começou a gostar de futebol? Quem foi que mais te influenciou lá em Portugal, quando você era moleque? Conta um pouquinho lá da tua infância, o que fez você se apaixonar pelo futebol? Na verdade, o meu pai jogava lá, por incrível que pareça, a gente morava quase dentro do campo, né? Tinha um campo num povoado, afastado de Porto Calvo, assim, que tinha a minha casa atrás do gol. Então, a área da nossa casa já era o campo, né? Então, sempre ia lá no campo, ficava batendo bola com meus irmãos que jogavam também. Acho que jogava até melhor do que eu. Infelizmente não teve oportunidade e a idade passou. E foi através dele, do meu pai. Meu pai sempre me levava para os jogos. Ele
que cuidava dos times também, do time lá da onde a gente morava. É isso aí, o Reinaldo falou com a SPTV e eu vou perguntar aqui pro meu convidado, pro Léo, que a gente tá interagindo. São Paulo líder do campeonato, uma campanha incrível. No começo do ano ninguém acreditava que o São Paulo poderia chegar. Você acha que o São Paulo vai bem até o final do campeonato e qual a sua avaliação até aqui do São Paulo? Bom, o São Paulo tá com um plantel bom e pegou um treinador que soube adquirir a forma de jogo deles. E para a parada da Copa, eles conseguiram ajustar essa parte que estava faltando. E aí que podemos ver aí, eles conseguiram estar na frente aí do Campeonato Brasileiro, foram campeão do primeiro turno, né? Mas o campeonato ainda não acabou, né? A gente tem que esperar aí para ver como é que vai ser. É isso aí, o São Paulo tem uma campanha muito consistente, o Aguirre mudou totalmente o sistema defensivo do São Paulo e isso mostra que o treinador faz total diferença no elenco, mesmo recheado de estrela do jeito que é. Faz muita diferença. Tem aquela questão também do treinador ser parceiro, ele está sempre com os jogadores, então, querendo ou não, ele acaba tendo um vínculo. E isso ajuda muito. E no São Paulo ajudou bastante. Falando de treinador, o Osmar Loz, treinador do Corinthians, ontem, depois da eliminação, falou com a imprensa lá no estádio do Corinthians. Pergunta bacana para a gente poder deixar isso claro. A gente voltou já com o Henrique, já talvez tendo que fazer uma substituição forçada também no segundo zagueiro, em função da pancada que ele teve no fim do primeiro tempo. Então a gente foi levando, mas fundamentalmente não fizemos as mudanças porque o time estava construindo, estava criando, e talvez uma parada por uma substituição ali não fosse o resultado de mudar naquele momento em que a equipe estava tão bem no campo. A impressão é que a gente ia fazer o gol a qualquer lance. No próximo lance parecia que a gente ia fazer o gol. Então, nessa hora o treinador tem que ter sangue frio, não se envolver com a emoção do jogo para poder fazer as decisões corretas. E acredito que mesmo... É isso aí, o Osmar Loz falando. Corinthians tentou, mas infelizmente não conseguiu a classificação ontem contra o Colo-Colo, né? Pô, foi um jogo muito difícil. O Corinthians começou bem o jogo. Sim. Eu assisti o jogo ontem. Começou muito bem o jogo, propondo o jogo, fez o gol, só que aí parou. Acho que deu uma esfriada no jogo e não poderia ter esfriado. Sim. Poderia ter dado um pouquinho mais de ritmo para o jogo, porque precisava do resultado também. 1-0 seria o suficiente para os pênaltis. Sim. Mas eu acho que se dá mais uma pressãozinha, dar um calor no jogo, no começo do jogo, já conseguiria, sei lá, fazer o segundo gol, ou também talvez não teria tomado. É isso aí. Quero agradecer ao Léo. Valeu. Obrigado, Léo, por ter vindo aí. Boa sorte no São Bernardo. Obrigado. E agradecer a todo mundo que está acompanhando o Esporte Mais. Amanhã a gente volta, então um grande abraço e até amanhã.